Então, oi de novo. Como eu já estava falando, eu até falei um pouquinho antes da gente terminar sobre quanto tempo iria durar a nossa aula. E aí, assim, eu acredito também que a nossa aula ela esteja sendo um pouco mais curta que as outras aulas, certo? Pessoal, estão me ouvindo? Alô, alô. Oi, estão me escutando? Estamos sim. Sim, senhora. Tá. Como eu tinha dito, como eu perguntei, vocês têm as outras aulas são um pouco mais longas, certo? Correto. Então, geralmente a gente tem algumas aulas que são as outras aulas, elas são um pouco mais longas que a dessa disciplina, exatamente pelo fato da nossa disciplina são só 40 horas. Lembra que quando a gente estava fazendo as aulas presenciais, Professora, sua voz tá cortando. minha voz está cortando para todo mundo? Não, pra mim Pra mim tá cortando. ok. Acho que minha net então foi mal aí. Pra mim Não, tá saindo bem. tudo bem, então. Deixa eu continuar falando, então. As nossas aulas, elas são um pouco mais curtas que as aulas das outras disciplinas também, pelo fato de que a nossa disciplina são só 40 horas, tá? E aí, eu não sei se vocês se recordam, mas quando a gente tinha as aulas presenciais, a gente só tinha meia-noite de aula. Então, a gente entrava e quando era na hora do intervalo, a nossa aula já terminava. Lembra? Caraca, moleque feio. Vocês lembram que era assim? Eu lembro. Eu lembro. Pois é. Então, de qualquer forma, a nossa aula vai ser um pouquinho mais curta que as outras aulas, exatamente porque ela é uma disciplina de 40 horas, tá bom? Era só para explicar para vocês, tá? Certinho. Mas, assim, se alguém também quiser, se vocês quiserem mais explicação, se vocês quiserem mais tempo de aula também, a gente pode fazer uma aula mais longa. Não, Ave professor, Maria. pode fazer. Se a senhora quiser Fazer diminuir dentro do também, tá seu. bom também. Diminuir não tem como. Diminuir não pode. Se a senhora quiser botar uns 15 minutos por dia, tá bom. Só 15 minutos, meu Deus, tá muito ruim essa aula então. Pô, cheio de coisa pra fazer. Tem que pegar a mestre no Free Fire ainda. Eu tô vendo pra aula da senhora dar aquela moral. Ah, então quer dizer que vocês preferem jogar. É, claro. Professora. Não, professor, a aula é mais importante. Gente, essa aula tá sendo Não, prefiro gravada. jogar mesmo. Gente, essa aula tá sendo gravada, viu? Os coordenadores de vocês vão ver isso? Professora, Um Oi. beijo, coordenador, seu lindo. eu tenho. Oi. Posso... Pode falar. Ó, Oi. Alguém queria falar? A internet dele caiu. Não sei também. Então, vamos ver se vai voltar ao normal. Então, vocês estão me ouvindo? Quem está conectado? Tô sim. alô, alô, alô. Oi, quem é que não está ouvindo? Então, algumas pessoas não estão escutando, mas eu vou dar continuidade, tá? Essa aula está sendo gravada, os coordenadores vão ver que vocês estão preferindo jogar. Daquele falso ninguém pra eles. Ai, É peludo. Tá, então vamos Você continuar. joga Free Fire também, professor? Free Fire? Sei nem o que é isso. É isso, tá em que caverna? A senhora tá em que caverna, professora? Gente, professor não tem tempo de fazer essas coisas, não.
Pô, que isso? 10 minutos, mas pode. Que isso? Tô não aqui, não, agora não. Porra. Ih, agora é o caralho. A gente tinha falado sobre o planejamento geral, que é exatamente sobre o planejamento do todo, o planejamento desde o início de qualquer empreendimento, do agronegócio ou não. Esse é o número 1, o pilar número 1. O pilar número 2 é coloque em prática os pilares estratégicos. Então, o que são esses pilares estratégicos? Os 3 pilares básicos para uma boa gestão são os processos estratégicos, operações táticas e práticas operacionais. Esses são os 3 pilares estratégicos. Estão me ouvindo? Conseguindo entender, todo mundo? Qual é o último pilar, professor? Que eu não entendi. Tá, os 3 pilares, novamente, os 3 pilares são os processos estratégicos, as operações táticas e as práticas operacionais. Então, dentro dos processos estratégicos estão todos os pontos que que o seu agronegócio em si pode melhorar. É a parte de planejamento da gestão, o momento que você vai planejar como vai fazer essa gestão. Onde você precisa determinar os melhores caminhos, por onde você pode alcançar uma lucratividade, quais são as ferramentas que você vai utilizar para auxiliar nesse aumento de produtividade. Isso é o que está ligado dentro dos processos estratégicos, que é o primeiro pilar. Oi. Isso é usado, tipo, quando a gente vai fazer a plantação de feijão, plantação de alguma coisa, tipo assim, né? Aham. Exatamente. Ele é feito separadamente. Então, esse tipo de planejamento, Gostoso, no azeite. Você divide em 3 pilares e aí você faz cada um deles. Fica mais fácil de você conseguir seguir esse planejamento. Certo? Fica mais fácil você Quer seguir. ter uma pergunta, não? Ninguém tem uma pergunta para fazer para o professor, nem não? Alô, alô. Oi, estão me ouvindo? Agora eu tô. Ok. Então, dentro dessas operações, desse processo estratégico, como eu já tinha dito, estão todos os pontos do agronegócio onde a gente precisa melhorar. E é a parte também que a gente faz o planejamento de gestão, a gente determina quais são os melhores caminhos para serem alcançados, para poder alcançar a lucratividade, a gente determina as ferramentas que podem ser utilizadas e o que pode auxiliar no aumento de produtividade. E isso está dentro dos processos estratégicos. Dentro das operações táticas estão todo o relatório, os processos de padrões que precisam ser estabelecidos. Então, assim, todo esse planejamento tem esse cronograma. A gente emite relatórios, faz processos padrões, onde precisam ser estabelecidos o dia a dia da produção, o que deve acontecer em cada momento. E aí tudo isso precisa ser registrado no almoxarifado, administração, comercial e etc. Então, tudo isso precisa ser registrado, anotado em relatório. E o desenvolvimento desses relatórios é importante para auxiliar na gestão do agronegócio. Por quê? Se algum desses planejamentos der errado, você vai olhar no relatório e vai conseguir identificar o que deu errado naquele determinado momento. Entenderam? Sim, sim. Então, e nas práticas operacionais, que é o terceiro pilar, a gente tem as ações como as ferramentas de resultados. Gente, coloquem o microfone de vocês no mudo. Ai, ai. Valeu, cara. Qual é, viado? Tanto filho da puta. Então, nessas práticas operacionais, a gente tem as ações como as ferramentas de resultados.
É nesse momento que nós, gestores, a gente precisa mapear quais são as dificuldades e quais os processos que precisam ser implementados no dia a dia dessa produção. Tipo, fazer um cronograma de atividades que a gente precisa desenvolver dentro da propriedade para que essas metas que foram determinadas sejam alcançadas. Então, as práticas operacionais, a prática operacional está ligada exatamente a isso, a criar um cronograma e desenvolver nesse cronograma as metas que foram determinadas e que desejam ser alcançadas. E aí a gente vai ver o que precisa ser feito para poder alcançar essas metas. E isso funciona também na nossa vida pessoal. Se a gente faz um cronograma das nossas atividades, se a gente não está conseguindo realizar alguma das atividades que a gente precisa, a gente pode utilizar isso, fazer uma agendinha e anotar o que a gente precisa fazer, o que a gente tem que mudar para conseguir realizar todas as nossas tarefas do dia a dia. Eu posso usar como exemplo aqui exatamente esse fato da gente estar tendo aula online. Às vezes, vocês podem não estar conseguindo fazer todas as atividades ou fazer todos os trabalhos. E vocês fazerem um planejamento estratégico do dia a dia de vocês vai poder ajudar vocês a conseguir... Alô? Estão me ouvindo? Alô? Gente, vocês estão me ouvindo? Agora eu tô. Sim, professor. Tá. Como eu estava dizendo, então, o planejamento estratégico, eu posso dar o exemplo para vocês exatamente do que a gente está vivendo hoje. Alô? Pessoal, vocês estão me ouvindo? Erinalva, Pedro Henrique, Vânia? Então, sim, professor. Professora, eu tô ouvindo, desde o começo estou ouvindo bem você. Ah, tá bom. Então, eu acho que não é minha internet, porque algumas pessoas não estão conseguindo me entender. Mas, então... talvez a internet de alguns de outros alunos estão ruins. Pois Mas tá bem bom o áudio. Ótimo, eu precisava saber disso. Mas, então, tá. Como eu estava dizendo, esse planejamento estratégico, ele vai precisar mapear as dificuldades dos processos que podem ser implantados, o cronograma de atividades que precisa ser desenvolvido. Então, a gente pode utilizar na nossa vida pessoal também. Eu posso citar isso para vocês como exemplo de planejamento, que às vezes a gente não consegue desenvolver as atividades que a gente precisa durante o nosso dia a dia. Como agora a gente está tendo aula online, às vezes, se a gente não consegue fazer todas as atividades ou todos os trabalhos que a gente tem para fazer, talvez seja só um erro de planejamento no seu dia a dia. Então, você pode utilizar uma agendinha, fazer alguma coisa e fazer um planejamento estratégico do seu dia a dia para que você tenha um tempinho para fazer todas as suas atividades. E a partir daí, você vai conseguir ter um resultado melhor. Porque você não vai ficar com matéria pendente e você vai conseguir fazer tudo em dia. Então, isso é um exemplo de planejamento estratégico que a gente pode aplicar no nosso dia a dia. E quando você aplica esse tipo de planejamento estratégico no seu dia a dia, na sua vida pessoal, quando você precisa aplicar na sua vida profissional, isso fica consequentemente mais fácil, porque você já vem fazendo isso com coisas mais simples do dia a dia, mas que já é uma forma de planejamento. Entenderam? Entendi. Sim. Entendi, professor. Então, a gente já viu dois, foi o planejamento, foi a execução desse planejamento e também a gente precisa investir em ferramentas de gestão. Não a gente propriamente dito, mas a empresa em si precisa. A tecnologia, ela tá presente na nossa vida exatamente para auxiliar cada vez mais, principalmente o setor do agronegócio. E hoje em dia, a gente sabe que existem diversas tecnologias, várias ferramentas de gestão, alguns sistemas de gestão que podem colaborar com o aumento da produtividade e simplificar alguns processos que antes eram bem, bem complexos para serem realizados dentro das empresas. E isso é um investimento... Professora. Oi.
A senhora acha que tem muitas empresas que ficam para trás por falta de investimento na tecnologia? Na verdade, isso é uma realidade existente. Existem sim empresas que ficam para trás por falta de atualização, por falta de investimento. Às vezes, é por isso que eu falei antes, no início da aula, que é importante a nossa presença dentro da propriedade da empresa. Capelão, Pessoal, desliguem os professor, microfones de vocês. professor, você consegue controlar os áudios aí, né? Tô Tá tentando fazendo aqui colocar tem o um povo no barulho aí que mudo. não tá nem conseguindo ouvir você direito. Tô tentando Bote. aqui colocar todo mundo no mudo. Mas quem Me for... muta não, filha da puta. Que isso, Professor, gente? esse que tá falando essas conversas aí não é aluno não, né? Tenho certeza que é um intruso. Eu não tô conseguindo identificar quem é. Deixa eu ver aqui. Não é, eu tenho certeza que não pode ser aluno uma pessoa dessa. Não. Eu acho que... Deixa eu ver aqui. Tá. Eu não consegui identificar quem estava falando, mas eu peço a colaboração de todos. Oi? Eu acredito que não seja aluno não, professora. É uma pessoa que está falando as palavrões aí. Eu acredito que seja um intruso, bem, que entrou nesse link. Eu acredito que essa pessoa não está mais na sala. Deve ser alguém da nossa sala que falou o link, entendeu? Para fazer uma gracinha. Gente, isso é bem desnecessário. Porque atrapalha. Alguém deve ter vazado mesmo. Alguém deve ter mandado o link em algum outro lugar. Falta de respeito. E aí, como algumas pessoas salvam um nome diferente, eu nem tenho como assim ter certeza ou controlar as pessoas que são alunos, porque eu contava com o bom senso de todos, né? Não atrapalhar. A gente já está num momento difícil, tem que fazer essas aulas online, que eu sei que é um pouco difícil para todo mundo, e as pessoas ainda querem atrapalhar. Mas vamos lá, eu acredito que agora vai dar certo. Oi, estão me ouvindo? Tô. Erinalva, João Vitor, Pedro Henrique. Ótimo. Tô ouvindo. Tá bom. Se vocês fiquem ligados aí, se alguém estiver atrapalhando, me passem o nome, porque às vezes eu não consigo identificar aqui. Pode crer, pode crer. Tá ótimo. Vamos eu não continuar. ouvi, eu tava comendo aqui, pô. Vamos continuar a nossa aula. Então, como eu tinha dito, a gente pode utilizar o planejamento estratégico para melhorar o nosso dia a dia. Depois eu falei sobre as ferramentas de gestão. Essas ferramentas são basicamente esses sistemas que geralmente são implantados nas empresas. Alguém me perguntou, professora, você acha que alguma empresa fica para trás por falta de investimento em tecnologia? E eu digo para vocês que sim. Não necessariamente que a empresa ela vai deixar Alguém na sala joga Free Fire? Gente, quem é que tá falando? Não tem condição. Pessoal, vocês estão conseguindo identificar de onde está vindo esse áudio? Professor, eu acho que você tem como controlar os áudios. Eu tenho, só que aí eu posso desligar e aí a pessoa pode ligar de novo, entendeu? Eu posso deixar todo mundo mudo, mas quando a pessoa quer falar, ele liga o áudio novamente, entendeu? Mas você não vai precisar de Eu nem sei, mas eu acho que foi aquele Ivanilson Miranda que tá falando esses bagulho aí. Deixa eu encontrar aqui, gente. Misericórdia. Para mim não está aparecendo essa pessoa. Deve estar falando, deve estar montando.
Pronto, vocês estão me escutando? Tô. Tá. Sim. Então, algumas empresas ficam para trás. Eu não estou dizendo que se a empresa não se adaptar à tecnologia, ela vai ficar para trás. Mas o ideal é que as empresas continuem evoluindo e adquirindo novas tecnologias para conseguir ter um resultado melhor. Mas, consequentemente, se alguma empresa ficar ou deixar de fazer algum investimento importante em alguma coisa que tenha surgido que seja para benefício da empresa, provavelmente ela vai ficar para trás em relação às outras empresas do mesmo segmento, tá? O quarto pilar são os controles de custo, que vocês já devem ter visto em outras disciplinas, e que o controle de custos ele é imprescindível para que não aconteça um impacto negativo no setor do agronegócio e nos outros setores também. O Rato Bazuca é um filho da puta. Meu Deus do céu. Professora, saiu no Pedro Henrique aí o áudio. Um tal de Pedro Henrique. Pedro Henrique, sabe ver voz não, filho? Ó, minha voz. No meu contato de Matheus. No meu foi Matheus também. Olha, eu sou Pedro Henrique Araújo, não vai pensar que é eu não, é outro Pedro Gente, Henrique aí, ó. Vamos fazer o seguinte, o que é que vocês acham da gente entrar em outro link e continuar a aula? Ótimo, ótimo. Pronto, eu vou fechar esse link aqui e fazer outro, tá bom? Melhor. Tá Vai geral Ok. tomar no cu. Tá bom. Eu acho. Ótimo.